Olá, meus amores das turmas dos 8º anos. Vamos dar continuidade, né? Segunda parte da revisão da parcial de língua portuguesa. E vamos iniciar com o assunto regência verbal. Mas, para lembrar este assunto, para fazer essa revisão, nós precisamos lembrar o que é regência. Eu falo que regência é a parte da gramática que estuda a relação de dependência entre termos da oração, verificando se um deles pede ou não complemento. E aí, nesse caso, existem dois tipos de regência. Nós iremos trabalhar agora com a regência verbal, que é a relação que existe entre um termo regente, neste caso, um verbo, e um termo regido, que é o complemento ser utilizado. Aí eu trouxe um verbo, implicar. Implicar no sentido de acarretar, ele vai ser objeto direto. Significa que o meu complemento não vem acompanhado por preposição. Aí eu trouxe a oração. Tal atitude implicará sua demissão. Como eu falei na aula, né, não nesta aula de revisão, mas na primeira aula que nós trabalhamos com a regência é você perceber o significado daquele verbo dentro do contexto, para ir verificar o tipo de regência, tipo de complemento ou não que vai necessitar aquele texto. O verbo agradar, né? Nós utilizamos mais o verbo agradar quando é em relação em ser agradável. E ser agradável com o outro. Então, se for ser agradável com alguém, ele vai ter complemento objeto indireto. Então, ele vai ter regência verbo transitivo indireto. Quem agrada, agrada a alguém, não é verdade? Então, assim, eu posso falar que sua sugestão agradou ao professor. Mas e se for professora? Como é que fica? Sua sugestão agradou a com o acento crase, com a crase, professora. E o agradar de fazer carinho, ele vai ser o verbo transitivo direto, ok? Quem agradou, agradou alguém. Quem agrada, agrada alguém. Então, a moça agradou o seu cachorrinho, a sua gatinha, o seu amigo, agradou os seus pais e assim por diante. Professor, o verbo assistir novamente é porque vocês fazem tanta confusão com o verbo assistir. Lembrar que o verbo assistir, podemos ter 4 significados diferentes e para cada um significado, uma regência diferente. O verbo assistir nós utilizamos muito nessa segunda sentido, que é de ver, presenciar, mas nós falamos de uma maneira equivocada. Nós falamos assistir o filme. Ele é verbo transitivo indireto. Quem assiste com o significado de ver, de presenciar, de ser telespectador, ele assiste a alguma coisa. Então eu assisti ao filme, assistir a novela com crase, entenderam? Mas ninguém, em nossa convivência, é difícil ou raro ou nunca, normalmente escutamos alguém colocar o verbo assistir no significado de ajudar, de auxiliar, de socorrer, que ele tem como regência verbo transitivo direto. Quem assiste em relação a ajudar, socorrer, quem assiste alguém. Então,
O médico assistiu o doente. Significa que o médico socorreu o doente, ajudou o doente, auxiliou o doente. Já o assistir em relação a pertencer, dizer a respeito, ele é verbo transitivo indireto. Quando eu falo, este direito assiste a você, porque esse direito assiste a quem? Quer dizer o quê? Que pertence a você, meu aluno. Então, eu tenho aí a regência com a preposição a. E o último significado do verbo assistir, que não é nada usual hoje em dia, não utilizamos de forma alguma, é o verbo assistir no sentido de morar ou residir, que ele é verbo intransitivo, quer dizer que não precisa de complemento. Mas eu posso falar que eu assisto em Itinga, mas professora, em Itinga, aí eu falo, mas meu aluno, em Itinga é uma locução adverbial de lugar, ok? Se ele é verbo intransitivo, ele trouxe uma informação a mais para me detalhar, para me situar. Ali é um advérbio. Neste caso, é um advérbio, uma locução adverbial de lugar. Ok, meus amores? Aí, para finalizar nossa revisão breve, eu trouxe o verbo aspirar e o verbo assistir. Eu vou perceber o tipo de regência que aconteceu em cada uma das orações, daí eu chego ao significado. No campo, sempre aspirava ar puro. Esse aspirava significa de cheirar, sorver. Então, quem aspira, nesse sentido de cheirar, aspira alguma coisa. Então, ele é verbo transitivo direto. Ok? Esse complemento do verbo aspirar é verbo transitivo direto. Já o aspirar, de pretensão, de querer, de desejo, ele é verbo transitivo indireto. Quem aspira, aspira a alguma coisa, se for no sentido de pretender, tá? Então, eu tenho esse complemento, essa regência aqui tem que ser verbo transitivo indireto. Já o último, assistimos, que é de ver, acabei de explicar, que ele tem que ser verbo transitivo indireto, essa regência. Então, quem assiste, neste caso, assiste a alguma coisa. O que foi que eu assisti? A final do campeonato. Então, eu tenho aqui verbo transitivo indireto. A segunda parte da nossa aula de hoje, de revisão, é transitividade verbal. Vamos iniciar com o verbo intransitivo. A gente vai trabalhar transitividade verbal dentro do predicado verbal, tá bom, gente? Verbo intransitivo são aqueles verbos que não precisam de complemento. Acaba ali no verbo. Por exemplo, o meu cachorro latiu. Pronto, latiu, latiu. Não importa quando, onde, como, ok? Aí eu trouxe o meu cachorro latiu muito. Professora, mas eu tenho informação no apoio. Latiu, que é muito. Saiba que aqui é um advérbio de intensidade, a quantidade que ele latiu. Mas se eu retirar esta informação, não é a mesma informação? Eu poderia falar que meu cachorro latiu cedo, meu cachorro latiu alto, meu cachorro latiu baixo. São informações que não são necessariamente importantes para que eu possa entender o contexto da minha oração. Já os verbos transitivos, o verbo transitivo é aquele que vai necessitar de um complemento ou até mesmo de dois complementos ao mesmo tempo. Vou iniciar com o verbo transitivo direto, que ele é o objeto, ele tem como complemento verbal o objeto direto. Como é que eu posso identificar? Ele não vem acompanhado por nenhum tipo de preposição. Então eu tenho, Paulo trouxe um livro. Se eu não tivesse essa informação e falasse, galera, Paulo trouxe, vocês não iam entender o que foi que ele trouxe. Então vocês iam me perguntar, professora, Paulo trouxe o quê?
Aí eu falo, um livro. Perceba que o termo o livro, ele completa o sentido do meu verbo. Então, esse complemento verbal que é o livro, ele é um objeto direto, porque eu não tenho presença de preposição. Se ele é um objeto direto, o meu verbo é transitivo direto. Já o verbo transitivo indireto é aquele verbo que o meu complemento desse verbo, né, que é no caso o objeto indireto, ele vem sempre acompanhado por uma preposição. E se vocês prestarem atenção, a mesma preposição que eu faço a pergunta ao meu verbo, ele acompanha e antecede esse complemento. Como assim, professora? Quando eu falo, Paulo simpatizou. Você entende? Você vai querer saber com o que foi que ele simpatizou. Então, Paulo simpatizou com o que ou com quem? Com é uma preposição. Então eu respondo, simpatizou com José. Olha a preposição com novamente presente, tanto na pergunta como na resposta, é a mesma preposição. Então eu tenho com José o complemento do verbo simpatizar, então ele é objeto indireto porque tem presença da preposição. E o meu verbo simpatizar, ele é verbo transitivo indireto. E para finalizar nossa revisão de transitividade verbal dentro do predicado verbal, eu trago o verbo transitivo direto e indireto, que é aquele verbo que vai necessitar de dois complementos ao mesmo tempo. A ordem desse complemento não altera em nada. Eu tenho, Ana entregou a chave ao dono da casa, mas eu poderia ter, Ana entregou ao dono da casa a chave. O resultado será o mesmo. Então, assim, observem que entregou o quê? A chave. Objeto direto porque ele não vem acompanhado por preposição. Então, este complemento a chave, ele completa o sentido do verbo. Mas quem entrega alguma coisa a alguém. Entregou a chave a quem? Ao dono da casa. Observem que o ao ali é uma combinação da preposição a, mas o artigo definido o. Então, ao dono da casa tem a presença da preposição a, então ele é um objeto indireto, que também complementa o sentido do verbo entregou. Então, com isso, eu tenho aí um verbo transitivo indireto. Agora vamos todos lá no Meet, que a gente vai conversar mais um pouquinho e passar uma revisãozinha basiquérrima. Beijos e fiquem com Deus.